Olá, pessoal, boa noite. A gente está começando mais uma live da semana. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Esperar a Noêmia, a Adriana, o Ayrton, boa noite. Noêmia entrou. Noêmia, faz o pedido aí para você entrar na live, por favor. Só um minutinho, pessoal. Convidem aí os amigos de vocês para participarem da live. Jaque Andrade, seja muito bem-vinda. Rodrigo, seja bem-vindo. Eu acho que a Noêmia, pessoal, acho que ela deu uma saidinha aqui da live. Ah, acho que. Acho que nossa convidada chegou, Adriana Uri. Só um minutinho, eu tô aceitando, pessoal. Boa noite, pessoal. Letícia, boa noite. Deu. Boa noite. Olá, Adriana, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Noêmia, Oi, estamos prontos. Entrou todo Então, mundo. deixa eu Seja muito arrumar aqui o vídeo. bem-vinda. Muito obrigada. Você está me Então, ouvindo bem? eu tô me ajeitando aqui. vamos dar início. Pois é, Clóvis. É a primeira vez que eu tô Ah, conhecendo a é, Adriana, né? Noêmia? Eu acho que você Eu também. também, né? É, mas não é a primeira vez que eu faço esse encontro aqui com vocês, não. É verdade. É mesmo. Então, apresenta para nós, que para mim é novidade. Então, tá. O Clóvis Eu também. sou a Adriana, sou atualmente atuo, né, trabalho e frequento a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, aqui no Padre Eustáquio, aqui em Belo Horizonte, e estudo a doutrina espírita dentro do possível, né, gente, porque o dia a dia da gente não é fácil. A minha atuação maior é na área do departamento mediúnico, não no doutrinário, com a psicografia. Então, eu atuo aqui no Glacos na área da psicografia na equipe de sexta-feira. Já há bem 20 anos ali, acompanhando essa belíssima tarefa, né, de levar palavras, lenitivos, socorros para os nossos, para nós, porque à medida que nós estamos ali na psicografia, cada orientação que você transcreve é um ensinamento contido importante. Então, às vezes, sexta-feira, você chega cansado do dia a dia da semana, às vezes até desanimado com o, o, as dificuldades que todos nós temos, você sai leve quando você recebe ali as palavras, o amparo, a, as benevolências em formas de vibrações de amor, de harmonia,
que a espiritualidade nos encaminha naquelas páginas abençoadas. Então, bem 20 anos ali, naquela tarefa que eu amo. E é interessante que é sexta-feira, né, gente? Sexta-feira você tem que abrir mão da festa, do encontro com os amigos, muitas vezes. E você chega cansado na tarefa, mas você sai leve. Você sai pronto para pegar mais uma semana com energia suficiente. A gente brinca que o copinho enche na sexta e esvazia na sexta de manhã. Aí a gente trabalha sexta-feira durante o dia meio arrastado, à noite enche o copinho de novo de energia. Então essa é a Adriana, né? Adriana, vendo as suas palavras aí, né, sobre trabalhar, fazer esse trabalho às sextas-feiras, eu, eu compactuo com tudo que você disse, porque na Fraternidade Jesus Amigo, a gente faz o nosso trabalho, né, nosso atendimento espiritual aos domingos de manhã. Então, para muitas pessoas, você pensa assim, nossa, é em pleno domingo, domingo pela manhã, é o dia que eu posso acordar mais tarde, é o dia que eu posso ficar até na cama, mas o tanto que isso enche o nosso copo, né? Tanto que isso assim, nos reenergiza para a Uhum. semana toda, é espetacular. É espetacular. É isso aí. Ótimo. Então, aí nós vamos dar início às tarefas, né, desta noite de terça-feira, esse encontro nosso das terças-feiras, rogando a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga, que nos conduza de uma forma que nós possamos estar com a nossa mente e o nosso coração aberto para o entendimento. Que Jesus abençoe a Adriana, para que ela seja, nos conduza com as palavras um entendimento melhor da nossa vida. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. E eu agradeço muito a Fraternidade Irmão Glauco. Ela tem uma importância muito grande junto à Fraternidade Jesus Amigo. São vários tarefeiros do Irmão Glaucos que está aqui junto com esse trabalho das terças-feiras. Tem do Irmão Sheila, tem de várias outras casas. Mas o Glaucos é presente. É isso aí. Sempre. Eu brinco que o Glaucus. Então, Tá, a palavra é sua agora, minha amiga. boa Fique noite, à então, a vontade. todos, gente. Com muita alegria, né, que viemos aqui hoje, convidados a falar aos nossos irmãos da doutrina espírita e os nossos irmãos aí, internautas, né, que às vezes vêm ao vivo e vão entrando. Nosso tema é a regeneração da humanidade. E o estudo, né, a base de consulta aqui foi o Evangelho, o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita de 1866, outubro, né, de 1866, que traz esse tema, né, os tempos são chegados, regeneração da humanidade. E é um tema interessante que quando a gente fala da regeneração da humanidade, a gente quer todo mundo junto, né? Opa, bora regenerar todo mundo no pacote, todo mundo no coletivo. E não é assim. Então vamos ver. Para conduzir esse estudo, eu vou lembrar lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar da obediência e resignação. E ele ensina, Jesus nos ensina nesse Evangelho esses dois pontos. E ele fala o seguinte: a obediência e a resignação, elas são duas virtudes que são companheiras da doçura, tá? E a obediência é o consentimento da razão, enquanto a resignação é o consentimento do coração. Então, quando
quando a gente ouve essas palavras de Jesus, nós vamos entender que a obediência e a resignação, ou seja, a razão e o coração, são forças ativas que nos impulsionam, que nos favorecem a carregar, a vencer as nossas provas, a vencer as nossas dificuldades. E também, ainda no Evangelho, ele vai falar que o seguinte, cada época, então cada tempo tem a sua característica marcada pela virtude ou o vício. E que hoje, nesses tempos atuais, a virtude da nossa geração é a atividade intelectual, mas o vício é a indiferença moral. Então a gente não vai poder entrar no tema ali, regeneração da humanidade, sem nós pensarmos nesses nomes, nessas virtudes. O que é a obediência? O que é a resignação? O que é a virtude? O que é o vício? O que eu estou vivendo hoje? Qual é a virtude da minha geração? O tempo que eu estou vivendo, ela é marcada pelo quê? E o vício marcado pelo quê? Por quê? Lá na frente, antes de terminarmos, nós vamos fechar esse pensamento com a lei do progresso, que está lá no Livro dos Espíritos. Bom, então vamos lá para o nosso estudo, né, para a nossa revista espírita. É muito comum, e nós lembramos aí, quando íamos mudar do século XX para o XXI, né, o mundo vai acabar, os tempos são chegados. E aí a revista nos traz esse termo. Os tempos marcados por Deus são chegados, dizem-nos de todos os lados, no quais grandes acontecimentos vão realizar-se para a regeneração da humanidade. Em que sentido devemos compreender essas palavras proféticas? Então, quando a gente ouve isso, muitas pessoas falam assim, nada, não vai ser nada não, Deus nem existe, né? Enquanto tem uma turma, um pensamento que vai falar da negação da previdência divina, né, da providência, uma negação de Deus, vão anunciar a perturbação da lei da natureza, como se fosse tudo pegar fogo, ou tudo virar água. E aí nós não podemos esquecer que essa regeneração da humanidade, ela não passa nem por um desses fatores citados aqui. Por quê? Na lei divina, a lei da natureza, ela é baseada na harmonia. Então, essa regeneração que nós estamos passando, ela é harmônica. Então, vamos entender o sentido racional que o Espiritismo sempre nos fala, né? Dessa razão. Então, vamos entender o sentido racional da regeneração. Tudo é harmonia na criação de Deus. Tudo. Tudo revela uma providência que não desmente. O mundo, o nosso planeta, ele progride fisicamente e moralmente. Em quais sentido? Então, eu tenho um globo que está progredindo, voltamos ali a falar na lei do progresso, né? O meu globo está progredindo fisicamente. Como? Nós assistimos transformações naturais constantes, né? E essa transformação, que já é constatada pela ciência, ela paulatinamente vem modificando algumas estruturas do nosso planeta. E isso já é
conhecimento de todos. Isso não significa desarmonia. Isso não significa desarmonia das leis da natureza. A lei da natureza, que é a lei de Deus, ela é harmônica. E moralmente, como que o homem desenvolve moralmente? Ele desenvolve através da inteligência, o desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. E isso vai impulsionando esse globo de tempos em tempos, de sociedade em sociedade, todos juntos? Não. Um pouquinho para frente nós vamos entender que esse progresso físico e moral, ele acontece de uma forma lenta, gradual, imperceptível. Então, em alguns momentos, ele é imperceptível. Você vai percebendo os costumes, a forma de conduzir, elas vão modificando, tá? E alguns momentos de forma brusca. Quando você vê que há uma mudança, uma chuva, um terremoto, todos esses efeitos naturais. Então, ela tem um momento dela desenvolver lentamente e um momento dela desenvolver mais abruptamente. Ou seja, esses dois movimentos, eles estão subordinados nos detalhes do livre-arbítrio do homem. Ou seja, essas leis também passam pelo livre-arbítrio do homem, o que o homem escolheu em impactar naquilo ali. E estamos assistindo isso. Mas Deus não fica sentado de braços cruzados esperando acontecer, não. Ele sabe que vai acontecer. E ele nos dá o livre-arbítrio, né? E depois nos dá a capacidade de aprendizado com aqueles momentos. Bom, então vamos seguir. Esse progresso, né, que a Revista Espírita nos ensina aqui, ele é individual ou coletivo? Vamos pensar? Então, ele pode ser individual. Ele tem, em alguns momentos, características individuais. Ele pode ser limitado a um grupo específico, a uma pessoa ou a um grande grupo. E assim a gente vai caminhando. E aí, à medida que nós vamos amadurecendo, é que nós vamos dando um passo. Esse passo todos nós vamos dar ao mesmo tempo? Não. Eu posso até, junto com um irmão, estar caminhando lado a lado. Mas eu tenho irmãos muito acima de mim e eu tenho outros que estão abaixo. Esse é o progresso. Ele é individual, mas ele também, em alguns momentos, ele passa pelo coletivo. E compara esse progresso a uma estação da natureza. Uma estação do ano, né? Eu tenho um momento de plantar, eu tenho um momento do fruto amadurecer e eu tenho um momento de colher. E cada fruto é colhido no pé, no quintal, na maturação correta. Ninguém sai apanhando fruto verde. Assim, metaforicamente, estamos também amadurecendo, como frutos que somos de Deus. Tá? Então vamos lá. Então vamos pensar.
fato das leis naturais serem inevitáveis, né? Elas vão acontecer, será que Deus está ali indiferente a ele? O que nós pensamos? Deus, em alguns momentos, as pessoas falam, eu acho que Deus abandonou. Abandonou não. Deus está ali te dando condições, elementos, alimentos, nutrições para você vencer as suas provações, as suas dificuldades, os seus medos. Para você, quando retornar à pátria espiritual, você retornar mais forte do que você chegou nesse plano. E aí, então Deus está ali velando por nós o tempo inteiro, mas também velando para que seja cumprida a lei dele, que é a lei do amor, né? Muitas vezes, quando a gente vê situações mais difíceis, e nós que já estamos ali na doutrina espírita há mais tempo, sabemos que espíritos de luz são ministros que trabalham arduamente nesse cumprimento dessas leis. E muitas vezes trabalham ao nosso lado, nos intuindo, nos guiando, quase que obrigando a gente a seguir a caminhada que precisamos caminhar, que precisamos seguir, que precisamos fazer. Então, esses ministros espirituais que são ali, vão brincar, né? Assessores de Deus, eles estão conosco o tempo todo, em todos os espaços, nos auxiliando nessa caminhada. Então vamos lá. Quando acontece uma catástrofe que chama atenção, né? Igual aconteceu aí no Havaí, muito fogo, que são acidentes, a gente fica pensando que eles são irregulares, mas não são, gente. Eles não são irregulares. A nossa visão que é irregular. Porque nós conseguimos ver de uma forma fechada, de uma forma circunscrita. E Deus vê tudo, vê todas as necessidades e as necessidades de todos nós. Então, aquilo que nós chamamos de perturbação, às vezes são aparentemente irregularidades, mas que vão trazer uma harmonia posterior. E essa harmonia traz reflexão moral e física, como um renascimento daquela natureza de uma outra maneira, mas moralmente também há um impacto. Então, há momentos individuais e há momentos coletivos. Bom, então vamos lá falar um pouquinho do campo da ciência. Nós progredimos assim horrores no campo da ciência, né? E também no campo material. Se nós voltarmos para o nosso pensamento ali, nós, adultos, jovens ou um pouco mais velhos, voltarmos à nossa infância, você vai ver que hoje você tem recursos que lá atrás, e pouco tempo atrás, você não tinha. Mas o resultado do bem-estar moral não acompanha o bem-estar intelectual. E é essa que é a chave. Então, nós temos grandes resultados no campo da ciência, mas o objetivo moral, qual é? Vencermos o egoísmo e o orgulho. E aí, gente, é doloroso. Por
quê? O primeiro passo é eu me reconhecer como orgulhoso. Não, não sou não. Não, vaidoso, não sou mesmo. Ninguém se reconhece nessa condição. E aí nós temos que entender que nós não somos orgulhosos, nós não somos egoístas no conceito e o tempo todo, no conceito que nós temos e o tempo todo. Nós temos momentos egoístas e nós temos momentos que somos orgulhosos, sim. E muitas vezes nós vivenciamos, experienciamos e experimentamos situações que nos ajudam a fortalecermos moralmente e vencermos essa dificuldade do egoísmo, do orgulho. Por quê? Lá atrás nós falamos, é possível vencer o egoísmo e o orgulho coletivamente? Não, não é. Eu preciso vencer isso individualmente para que isso chegue no momento coletivo, para que isso chegue no exemplo, no modelo, certo? E aquilo ali chegue no coletivo. Então, o progresso moral, ele não acompanha o progresso científico, intelectual. Vamos ver. E aí nós já falamos, né? Qual e quem são as novas gerações? Quem está chegando no planeta agora? Então, o nosso planeta, ele é marcado por uma geração que está desembaraçando esse velho mundo. E isso que nós estamos chamando de velho mundo, ou seja, esse mundo não regenerado, né, não transformado, com esses vícios morais ainda muito grandes, esse mundo, ele vai ficar do passado igual nós temos o passado medieval lá, do mesmo jeito, na mesma proporção. Nós vamos reencarnar e falar, olha, teve uma época que o mundo, as pessoas se matavam ali para pegar um aparelhinho que eles andavam, né? Nós falamos, nossa, que absurdo, era assim, né? Da mesma maneira como nós vimos, como nós assistimos às dificuldades dos tempos medievais e achamos aquilo absurdo. E aí, quando nós assistimos esse tipo de comportamento nos filmes, que a gente fica, nossa, que absurdo. E se você for analisar, e nós estamos falando de uma revista de 1866, né? O progresso moral é um progresso muito lindo. Muito lindo. Bom, o mundo velho morrerá? O que morrerá nesse mundo velho? As crenças, os costumes e as barbaridades. Mas para que eu faça morrer esses elementos, eu tenho que vencer moralmente o egoísmo e o orgulho. De tão difícil que é, né? Quando Jesus traz para nós ali, no início que nós lemos, obediência e resignação, é por isso. Precisamos vencer essas mazelas para que eu deixe para trás algumas crenças. Então a gente vê que existe um misto, e eu brinco que eu já estou próxima a 60 anos, então eu já transitei em várias gerações, e a gente vê uma geração diferente chegando. Diferente moralmente? Sim. E aí é muito comum as pessoas falarem assim, não, mas parece que o mundo está piorando. Não, gente, o mundo não está piorando. O mundo está melhorando. Por que que nós, às vezes, temos o sentimento que o mundo está piorando? Porque nós estamos mais atentos, nós estamos
mais alertas, nós já temos um certo discernimento do errado e do certo. E ali nós temos a impressão que o mundo está piorando, porque nós já temos parâmetro. E quando eu tenho parâmetro, eu faço a comparação. Mas nós não vamos esquecer que Deus, nós já estudamos lá atrás, ele não está sentado de braço cruzado, não. Ele está trabalhando. E ele está vigiando as leis criadas por ele. E nós temos que entender que o nosso padrão de olhar é que está sendo modificado. Novas ideias terão conflitos? Sim. E aí, esses conflitos, eu vou construir um edifício social. Então, qualquer um que chegue com nova ideia, ele vai gerar conflito. E esses conflitos, eles tanto podem ser no individual, dentro de uma casa, dentro de uma rua, dentro de uma cidade, ou socialmente, numa comunidade maior, vamos pensar assim. Por isso que a gente vê aí tantos desafios a serem vencidos no campo da sexualidade, no campo da política, no campo econômico, no campo dos recursos naturais. Por quê? Enquanto eu tenho hoje uma geração que quer cuidar da natureza, eu tenho uma geração que quer destruir. Então eu vou ter o conflito. E esse conflito vai para o econômico, esse conflito vai impactar no político. E aí nós temos a sensação que estamos num tumulto, né? Uma desorganização. Já falamos lá atrás, no mundo de regeneração também existe o livre-arbítrio. Mas não existe um Deus de braço cruzado, não. Então, desse novo conflito vai surgir um edifício social. E essas consequências vão entranhar em nós, com valores físicos e também com modificações, com progresso físico e com progresso moral. Vamos lá. A humanidade é um ser coletivo. Várias cabecinhas, várias pensando, no qual se operam as mesmas revoluções morais. Então, cada um no seu tempo. Eu tenho um ser coletivo que passa pelas mesmas etapas de desenvolvimento moral, não da ação. Se eu estou na etapa número 10, tem gente na 20 e vai ter gente na 5. Então vamos lá. O que deseja a humanidade adulta? Né? Ou seja, onde nós queremos chegar? Tá? Nós desejamos chegar no mais alto nível de desenvolvimento. O nosso caminhar, a nossa marcha, o nosso exemplo foi Jesus. É ali que está a nossa aspiração. Nós já falamos lá atrás também que a marcha do progresso da humanidade, ela é gradual, ela é lenta, tá? Ela passa por melhoria nos costumes, nas leis, no uso. Ela pode também ser um movimento brusco. Ela pode devorar instituições do passado e estabelecer uma nova ordem. Então, ao mesmo tempo, esse é um ciclo. Mexia aqui,
vou fazer ali, vou modificar aqui, eu volto, começo novamente, e quem está ali vai chegar com outros valores, com outro pensamento. Para ilustrar isso dentro do nosso mundo, a gente vê ali o que passa, né? Os príncipes, quando eles não querem mais fazer parte daquela monarquia. Eles rompem com uma história que, para muitos que estão dentro de uma geração, dentro de um pensamento, é absurda. Mas que são gerações novas, que vão trazer novas ideias, novas formas de pensamento e que vai gerar conflito. E é desse conflito que vira esse movimento é que sairá uma outra coisa que será sustentada pela lei divina, né? Porque não tem nada, ninguém está no lugar errado, estamos no lugar certo, nascemos na família certa, estamos progredindo da maneira como estamos progredindo, usando o nosso livre-arbítrio. Não podemos esquecer disso. Quais ideias, então, que irão prevalecer? Então, depois desse movimento, as ideias sustentadas pela geração, pela velha geração, darão lugar às novas gerações. E aí nós vamos lá dentro, lá atrás com os nossos pais. Porque nós podemos fazer uma comparação do criança espiritual, o adolescente espiritual e o adulto espiritual. Assim como a criança, o adolescente e o adulto na fase de desenvolvimento humano. Nós, adolescentes, nós criticávamos muito os nossos pais. E modificamos muito o nosso estudo, muito a nossa geração. Então, essa nova geração que está chegando, tá? Ela tem a função, tá? Para realizar ideias humanitárias. Tá? Encontrar um terreno mais fértil, mais propício para as novas sementes. E essa geração, ela está plantando sim. Muitas vezes a gente acha que não, mas ela está nos fazendo mudar com a ideia da raça, das diferenças de cor, das questões sociais. Então você vê muita gente fazendo esses movimentos que nós nomeamos de ONG, de movimento social, mas há uma geração plantando outra coisa. E isso faz parte do desenvolvimento da nossa regeneração de um planeta melhor para todos. Bom, vai ficar todo mundo no mesmo grau? Não. Lembra lá? Plantei a semente, cada uma caiu num solo? Também cada semente vai cair num solo. E aí, gente, eu trago aqui o seguinte. Tem os retardatários, né? Tem os espertos, os que já entenderam, os que estão lá na frente, os que estão trabalhando, tentando mudar a ideia, tentando entender o que essa geração está trazendo, mas tem também o retardatário. Então, para essa reflexão, esse retardatário, ele não vai, isso é interessante, nós que somos estudiosos da doutrina espírita, sabemos disso, ele não vai conseguir fazer movimento contrário. Ele vai ficar retardatário, mas ele não tem força para parar a lei divina. Tá? Ela vai acontecer,
querendo o retardatário, querendo aquela pessoa do contra ou não, ela vai acontecer. Então, isso nós temos que entender. Gerações e pensamentos, costumes vão passar e novas gerações, novas oportunidades, novas formas de pensar, novas sementes serão plantadas. Com base nisso, é que eu trouxe um tema, tá? Que ele é chamado de enxertia divina. Está no livro Fonte Viva, do nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E eu achei interessante trazer essa lição. Eu vou ler na íntegra para vocês, pelo seguinte: se eu não estou dando conta de caminhar, o enxerto vai me fortalecer. E onde que eu vou buscar esse enxerto? Então, a lição é chamada enxertia divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para nos tornar a enxertar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 23. Toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual e identidade de circunstância, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia da tua existência humana, recebe valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. É, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores com liberdade, para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será no livro amigo. Depois verá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da funda. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te assola a mente, enovelando-te as forças do carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque assim não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Irmão. E, para finalizarmos, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, das leis morais, que é a lei do progresso. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec nos fala: o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral? Então, vamos lá. Serão
coisas idênticas, o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o homem, é o estado primitivo. Tá? O estado de natureza é a infância da humanidade. É o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. E se a gente for comparar, o estado de natureza, ou seja, a infância da humanidade, é a felicidade do bruto, não é a felicidade espiritual. São aquelas coisas que te deixam felizes, que é um prazer efêmero, vai passar. Então, nós temos que cuidar para que nós saiamos, né? Nós consigamos vencer essa nossa infância espiritual. Ali na questão 779, ele vai falar: a força para progredir aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então, eu preciso fazer força, gente, eu preciso trabalhar para eu progredir? É isso que Kardec perguntou. O homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Por isso que nós precisamos desse coletivo. Esse coletivo que nós falamos tanto aqui, ele é importante. Porque é o exemplo, é o contato social, é o pensamento, muitas vezes é o conflito. E quando a gente fala conflito, a gente não está falando de briga. Quando a gente está falando de conflito, é de você escutar a opinião do outro, respeitar e refletir sobre a opinião do outro. E melhorar, muitas vezes, a opinião do outro. E não criticar acreditando que a sua opinião é a que prevalece, é a que vale mais. Então, é isso. Esse contato social, esse conflito, ele tem que ser respeitoso. É uma coisa que parece que a gente perdeu o hábito, né? De debater cara a cara, de bater um papo, de conversar, de sentar à mesa, de discutir, sem ter briga. Discutir um ponto de vista, né? Defender o seu ponto de vista, mas refletir sobre o ponto de vista do seu irmão também. Isso que é contato social. Na questão 780 ainda da lei do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso espiritual? Então, Kardec nos responde: decorre deste, tá? Mas nem sempre segue imediatamente. E ainda fala, o moral, ou seja, o progresso moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar. Então, todos dois são importantes. Elas só são diferentes, mas elas vão se equilibrar. E nós assistimos pessoas que têm o progresso intelectual e também o progresso moral. Nós temos exemplos aqui que vivem conosco e que muitas vezes admiramos. Mas, em compensação, temos aqueles que usam do intelectual para fazer a maldade, né? Ainda não chegou no moral, chegou apenas no intelectual. Mais uma questão que vem junto lá com a Revista Espírita, que está no Livro dos Espíritos, e que tem a questão 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, de embaraçar. E aí é que a gente vai lá nos ensinamentos de Jesus.
né? Ai daquele que for o responsável pelo embaraçamento, né? Porque ele está utilizando o livre-arbítrio. Então, vai ter que refazer aquilo que não foi permitido. Vai ter que voltar, vai ter que aprender, vai ter que vivenciar outras situações. Na questão 782, dão a homens que de boa fé obstam, ou seja, embaraçam ou dificultam o progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se coloca, ou vem onde ele não está. Então, ou seja, a partir do meu ponto de vista, eu dificulto aquele progresso. E aí, os espíritos respondem o seguinte para Kardec: esse homem, que às vezes tende a atrapalhar, porque ele ainda não tem evolução moral para enxergar aquela marcha, ele é semelhante a uma pedra que, colocada debaixo da roda de uma grande viatura, não a impede de avançar. Então, gente, o avanço, ele vai acontecer. Queiramos ou não vai acontecer. Mas a questão 783, para nós terminarmos, segue sempre a marcha progressista e lento o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta: ao progresso regular e lento. Um povo não progride tão depressa quanto deveria. Sujeita de tempo a tempo um abalo físico ou moral que o transforma. E assim nós estamos caminhando. E para terminar, vem a questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Resposta dos espíritos: engana-te. Observa bem o conjunto e verá que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E qual o maior obstáculo para o progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, que possamos vencer o orgulho e o egoísmo no campo individual, na nossa reforma íntima, para que cheguemos ali, né, no coletivo, com os nossos pensamentos, para a gente poder caminhar, avançando aí, regenerados. Prontinho, agradeço, gente. Desejo boa noite a todos. Agradeço a atenção de todos também. Alguma pergunta, Clóvis? Algum É muito comentário? bacana quando a Adriana estava falando sobre essa questão da juventude, né? Como que ela vem trazendo novas ideias. Eu sou professor e eu trabalho aí diretamente com esse novo, com essa nova fase aí, né? Desse pessoal que está chegando. E realmente, assim, eu também, assim, não tô velho, mas também não tô novo. E eu vejo isso, tipo assim, com a pouca idade que a gente tem, essa diferença, essa luta entre aspas de classe, né? Essa luta aí contra. De geração mesmo, né? De pensamento. Isso mesmo. Então, assim, é espetacular, sabe? É realmente, assim, é um texto aí de 1800 que reflete aí a atualidade certeira. É isso mesmo que está acontecendo. E é interessante, Clóvis, que nós vivenciamos isso. Nós não tínhamos o olhar. Eu falo nós, a minha geração vivenciou isso. Rompeu barreira, rompeu paradigma.
né? Fizemos histórias. E aí a gente fica achando que talvez as minhas histórias sejam mais um campo político, com alguns avanços políticos. Hoje são outras histórias, né? Então, se você fizer um retrocesso, essa humanidade, ela está caminhando. Cada geração a seu tempo, igual falou na lição, no início ali, né? Cada geração tem marcada a sua característica. Sim. Né? É muito interessante. E, ó, 1800. Sim. Né? Interessante. O que me chamou a atenção em um ponto é esse entendimento que nós devemos ter quando Kardec traz, né, que é necessário que o mal chegue ao extremo para que a gente possa compreender a reforma, necessidade né, do Noêmia? bem. Pois é, mas isso aí não precisa se a gente não desejar. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, igual no caso. Se nós compreendermos a mensagem do Cristo, né, a gente não precisa chegar até o extremo do mal. O extremo do mal é livre-arbítrio nosso. É livre-arbítrio. E então a gente tem que, como essa concepção nossa de espírito, nós temos que, como se diz, fortalecer a fé e confiar que está tudo bem, nós estamos caminhando. Deus não está de braço cruzado, né? Está trabalhando, nos ajudando a trabalhar. Você faz a prece final para nós, Clóvis? Agradeço, Adriana. Né? E parece que a gente está tendo interferência aí. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Adriana. Obrigada às pessoas que estão assistindo. Obrigada àqueles que vão compartilhar. Né? Que essas palavras sejam para nos ajudar a refletir. Tá bom? Aí você encerra aí para nós, Cláudio. Adriana, em nome da fraternidade, Jesus amigo, te agradeço imensamente aí por você contribuir com a gente, com essas belas palavras, e que podemos ser a transformação que o Evangelho nos ensina, né? Que a gente possa caminhar cada vez mais amparados nos ensinamentos do Evangelho. Gratidão por tudo. Agradecer a Jesus por essa noite maravilhosa, por essa live de conhecimentos magníficos. Agradecer a espiritualidade amiga por sempre estar presente na nossa vida, guiando nossos passos. E gratidão por tudo. Gratidão, Adriana. Gratidão, Noêmia. Gratidão ao pessoal que nos assistiu aí. E até semana que vem, pessoal. Obrigado aí por tudo. Se Deus quiser. Eu agradeço, tá, gente? Muito obrigada pela oportunidade do estudo também. Obrigado. Com Deus. Obrigado, Boa pessoal. noite. Com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau.